Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E agora, de volta de férias, agradecendo a Mariana Baile que ficou todo esse tempo aí com a gente, vamos conversar no programa de hoje sobre questões de gênero e sexualidade e como lidar com estas questões, especialmente no ambiente escolar. Como os professores devem tratar essas questões em sala de aula, como eles estão tratando e o que representam cada uma dessas questões. Nós estamos recebendo no programa de hoje a professora da Faculdade de Educação da URGS, professora Jane Felipe, e está conosco também a professora da Psicologia da Unicinos, a professora e psicóloga Jane Balestrin. Você que está aí nos assistindo, você pode participar, usar e abusar da nossa página no facebook.com/cidadania-tve. Você vai lá, curta a nossa página, participa, pode sugerir assuntos, mas pode também participar por telefone aqui, interagir com as nossas convidadas através do telefone 3230-1530. Boa noite, bem-vindas. Boa noite. Aqui ao programa. Acho que podemos começar com essa, primeiro definir, né, questões, como essas questões, melhor, são abordadas na área da educação. A questão de gênero e sexualidade, elas são bem claras? Olha, esse conceito de gênero é um conceito relativamente novo, ele surge fortemente na década de 80 do século XX, então, ainda hoje, a gente pode observar que, de um modo geral, os cursos de formação docente ainda não tratam essas temáticas. Recentemente, eu participei de um evento da Unesco, mostrando que dos 2.000 cursos de pedagogia no Brasil, apenas 60 e poucos cursos, acho que 68, se não me engano, tinham no seu currículo alguma questão sobre gênero e sexualidade. E a maioria desses cursos colocam esses temas em disciplinas eletivas, ou seja, os futuros professores e professoras não necessariamente vão discutir esses temas. Porque ainda são tabus, é por isso, tu acreditas? Ainda é um tema difícil de ser discutido, por incrível que pareça. Então, também a gente observa a falta de políticas públicas no âmbito dos estados e municípios, políticas de formação continuadas, para que esses professores e professoras consigam dar conta desses temas. Então, há uma confusão muito grande entre as identidades de gênero, as identidades sexuais, os sujeitos intersexo, os sujeitos transexuais, como apontou esta reportagem da revista Nova Escola. Acho que a Patrícia, minha colega, pode explicar melhor essas diferenças entre corpo, gênero e sexualidade que tanto confunde, né? Patrícia Balestrin, desculpe, errei teu nome no começo, e eu não me dei conta, fui chamada a atenção. Patrícia, então, assim, essas questões, quando são questões de gênero e quando são questões que envolvem a sexualidade? Porque eu acho que a gente tem uma confusão também de língua, né? Porque vem do inglês, o gender, né? Que não necessariamente, eu não sei se vem daí essas confusões, e nós não temos na nossa língua uma questão que envolva, assim, a questão de sexo e de gênero diferentemente. A gente pode pensar que... que a gente imagina sempre que gênero é questão feminino, masculino, só feminino. Muitas vezes, inclusive, gênero é assumido como sinônimo de mulher. Questões de gênero são questões femininas ou são questões de mulher. E a gente vê que essa diferenciação conceitual, ela nos ajuda muito a pensar, inclusive na prática pedagógica, como que a gente pode entender essas diferenças, né? Então, não são caixinhas separadas, né, categorias separadas num sujeito, mas a gente entendendo os conceitos, a gente consegue trabalhar de outras formas, né? Por exemplo, pensar que gênero, na subjetivação, né, na formação de uma subjetividade, um sujeito pode se constituir feminino e ou masculino. O nosso pensamento, em geral, é binário. Ou é uma coisa ou é outra. E o sujeito que daqui a pouco vive o feminino e o masculino de um modo, né, vive na fronteira, como a gente costuma dizer,
né? Ele experimenta a feminilidade e a masculinidade de uma forma diferente. Sem que isso influa na sexualidade dele, é isso? Uma coisa é o gênero, né? Outra coisa é a sexualidade, que a gente pode entender aqui como um campo amplo, né? De possibilidades de experimentar os prazeres corporais, os desejos, as fantasias. E dentro desse campo amplo, existe a orientação sexual, que a gente pode dizer que é um dos componentes, né? Às vezes a gente pega a sexualidade e acha que é só a orientação sexual, que é, bom, para que lado, em que direção o meu desejo vai, né? É para uma pessoa do mesmo sexo, é para a pessoa do sexo oposto, é para ambos, e aí vem, né, essas terminologias. A gente brinca, inclusive, que tem a sopa de letrinhas, né? LGBTT, e não para de crescer, né? Porque cada vez são relações que vão ficando mais complexas, né? Teve um tempo que a gente só cuidava assim, ou era rosinha ou era azul. Era menino ou menina, né, que esperavam. Na escola também a mesma coisa. O menino brincava de uma maneira, a menina de outra. Hoje já se permite, até eu acho que no ambiente escolar, que essas brincadeiras sejam mais compartilhadas. O que as pessoas não se dão conta, muitas vezes, é que os comportamentos e as expectativas em torno de meninos e meninas, homens e mulheres, são expectativas construídas socialmente, historicamente. Então, se você deixar as crianças brincarem sem essa interdição, elas vão brincar de qualquer coisa. A gente está acompanhando até imagens assim que mostram essas questões de compartilhamento. Então, hoje em dia já existe todo um movimento de borramento dessas fronteiras, onde os meninos possam brincar de qualquer coisa e as meninas também. Por exemplo, nessa imagem em que o menino está cuidando das bonecas, se nós deixássemos que os meninos brincassem de bonecas, provavelmente nós teríamos pais mais responsáveis que quando terminassem a sua relação amorosa, porque a relação amorosa termina, né? A gente não pode ter a pretensão de achar que a gente vai ser maravilhoso o tempo inteiro para uma pessoa. Então, o que acontece? Quando a relação amorosa do casal termina, é desejável que a relação de paternidade não termine. E muitas vezes é isso que acontece. Os pais se apartam, os homens se apartam também das suas responsabilidades paternas. Então é importante que eles, desde cedo, desde a mais tenra idade, brinquem, né, desta coisa da troca, né, de bonecos ou bonecas, não tem nada de mais. É importante também que nas escolas e nas famílias se ensine que meninos e meninas devem ter as mesmas responsabilidades no cuidado com a casa, por exemplo. Essa ideia de dizer que menino só ajuda ou que homens ajudam é uma coisa horrível, porque a ajuda é sempre um favor. Mas quando entra o fator cultural dessa questão de ajuda, principalmente, Patrícia, porque a gente vive num mundo muito machista, especialmente nós latinos, né? Também tem essa barreira cultural. Como assim? Uma barreira... Essa questão que a Jane levanta, por de exemplo, que os meninos ajudam ou que os homens ajudam as mulheres. Isso é mais cultural? Ainda tem o psicológico, que esse fator... Eu não costumo separar o psicológico do cultural, né? Até porque a nossa constituição psíquica, ela se dá, né? Porque parece que tem sociedades que isso já está mais bem resolvido, os escandinavos, lá, os europeus, parece que os homens e mulheres dividem mais as tarefas, né? A gente pode pensar que tem aí os homens e as mulheres também, em alguns momentos, não conseguindo, né? Eu penso muito no espaço da cozinha, por exemplo, que é o eixo do doméstico, né? Às vezes os homens não conseguem chegar, né? Existe também o lado de nas relações se instituir que ali é o teu lugar, aqui é o meu lugar. Então, é preciso a gente abrir isso, né? E a gente vê hoje homens que adoram cozinhar, por exemplo, e que podem ir para a cozinha e fazer uma... Até cozinha melhor. Mas em alguns lares isso ainda é muito... A gente viu nas fotos ali, uma das fotos que aparece aqui nas nossas imagens é a foto da filha do Brad Pitt, da Angelina Jolie, vestida com terno, né? Olha, está aparecendo ali, ó, seria o que seria o mais masculino, dizia assim. Isso é um incentivo, isso é aceitar, isso é brincar? Como é que vocês analisam? Provavelmente a criança ela teve o desejo de se vestir dessa maneira
e os pais acataram esse desejo. Então, isso não quer dizer que esta menina ela seja necessariamente uma transexual. E isso o tempo dirá. O que é um sujeito transexual? É um sujeito que, embora tenha nascido com sexo, né, biológico masculino ou feminino, o sentir-se não corresponde a este sexo. Então, por exemplo, a menina, quer dizer, nasceu com uma genitália, né, e ela se sente um menino. Então, essa transformação que pode ocorrer ao longo da sua vida no seu próprio corpo é apenas uma consequência desse sentir-se diferente. Isso não tem nada a ver com a identidade sexual. Simplesmente a expectativa de gênero dela não corresponde àquilo que socialmente se impõe a meninos e meninas, homens e mulheres. Eu perguntei porque tem muita gente, ao ver essas fotos, diz, estão incentivando a criança sei lá, escolher, teoricamente, o sexo. Isso pode? Eu não acredito que esteja incentivando, né? Até pode acontecer alguns casos, e aí a gente pode pensar em perversão, né? Quer dizer, adultos projetando algum desejo, alguma fantasia sobre os filhos, mas que não foi, como a Jane estava dizendo, algo que a criança, né? Que surgiu, né? Que brotou naquela criança em algum momento da sua vida. Eu acredito que, nesse caso, estão dando a liberdade da criança experimentar. E isso é muito raro, né? Os meninos, às vezes, querem brincar com fantasias femininas, querem se maquiar, e eles são, né, proibidos. Muito em função do temor da homossexualidade. Então, vê aí, a gente está falando em gênero, né? Questões de gênero, e que logo esbarram numa homofobia, num medo, num temor de que, não, se o menino se maquiar, passar um batom, é porque ele vai ser uma menina, ele vai ser gay, né? Essas questões que eu vejo assim que a gente precisa conhecer mais e entender que são questões complexas, né? E que não significa o menino brincar de boneca, como a Jane falou, daqui a pouco ele está ali desenvolvendo, né? Algo que é importante se ele quiser ser pai, né? Algum dia, está aprendendo a cuidar, está se experimentando nesse universo que até um tempo atrás era exclusivamente feminino. Né? E como é que isso pode ser tratado em sala de aula? Essas questões, como é que elas podem ser tratadas? Existem várias possibilidades de discutir essas questões de gênero e sexualidade na sala de aula. Por exemplo, a linguagem que nós utilizamos com as crianças, muitas vezes a menina é tratada sempre no diminutivo e o menino no superlativo, né? O gatão, o queridão, e a menina é a princesinha. Então, a linguagem, ela constitui os sujeitos. É importante a gente ter claro essa questão. Outra possibilidade é na literatura que a gente oferece e disponibiliza para a criança. Literaturas que não sejam literatura de cunho sexista, mas que apresente essa possibilidade de equidade dos gêneros, né? E o respeito às diferenças, inclusive às identidades sexuais, que são muitas vezes desprezadas, são muitas vezes colocadas como algo do patológico, né? Então, a psicologia já há bastante tempo vem discutindo essa questão e tirou dessa ideia de que a homossexualidade, por exemplo, é uma doença. Não é mais doença, e a gente não pode tratar essa questão dessa forma tão simplória, eu diria, como a Patrícia mesmo falou. As questões de sexualidade, de identidades, elas são muito complexas e as pessoas precisam conhecer e estudar, né? Especialmente professores precisam estudar sobre isso. Na área da educação. Questões de gênero, sexualidade, especialmente em ambiente escolar, é o assunto de hoje. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a professora da Faculdade de Educação da URGS, a Jane Felipe, e também a professora de Psicologia da Unicinos, a Patrícia Balestrin. Como tratar esses diferentes em sala de aula? Porque muitas vezes a criança se mostra aí realmente diferente.
né? Como tratar? O que é indicado? Eu acho que na nossa sociedade há uma intolerância muito grande em relação àquilo que é diferente, né? E isso implica, muitas vezes, no preconceito em relação a essas crianças ou essas pessoas que apresentam alguma diferença. A questão não é ser diferente. O problema é quando essa diferença se transforma em desigualdade e, por conta disso, a gente trata o outro mal ou trata o outro como um sujeito inferior ou um sujeito doente pelo fato dele não ser igual a mim. Em relação, a gente falou dos sujeitos intersex e também eu queria chamar atenção para os sujeitos transexuais e os sujeitos intersex, né? Eu falei do transexual. O sujeito intersex é aquele que nasce com genitália ambígua. E muitas famílias que têm essa questão de crianças nascendo com genitália ambígua, já se decide, sempre, ou antigamente, os médicos queriam logo operar e definir, é menino ou menina. E muitas famílias estão reivindicando que as crianças têm direito a essa ambiguidade. Então, é importante e elas virem a decidir quando tiver ou então que vivam sempre na sua ambiguidade. É importante que as escolas e os cursos de formação inicial e continuada de professores, não só na área, né, da educação, possam se aprofundar nessas temáticas, entendendo esses sujeitos e entendendo também que a sexualidade ela sempre escorrega em relação aos conceitos. Por mais que a gente queira enquadrar o sujeito, ela tem um nível de complexidade que esse conceito sempre escorrega, né? Então, a gente precisa entender esse processo para a gente ter um trabalho de atuação mais competente nas escolas e de acolhida a essas crianças, que elas não sofram por causa das suas supostas diferenças. Uma das formas também que eu vejo é a gente diversificar, inclusive as imagens e os materiais disponíveis na escola. A gente mostrou agora imagens do filme a Lilian diz para mim, mas é o menino que queria ser menina. Tomboy é o menino que queria ser menina. Né? O cinema ajuda? Com certeza. Ajuda a debater, né? Põe em pauta ali as questões dessas diferenças e como que, em geral, as famílias vão tratando, né? Algo que eu vejo muito é uma culpa das famílias quando a sua criança, né, o seu filho, a sua filha apresenta alguma diferença também. Né? Em geral, eu já ouvi mães falando o que eu fiz de errado. Né? Então, a gente começar a pensar que não há nada de errado, não há nada de patológico. A psicologia, eu vejo que tem um grande compromisso aí em despatologizar essas questões e possibilitar um conhecimento de que, bom, uma criança pode sim experimentar coisas do feminino, coisas do masculino e mais adiante ver para que lado vai o seu desejo sexual, com quem vai se relacionar, né? E isso não ser um problema. Isso porque a edição da revista Nova Escola trouxe esse mês na capa um menino inglês, né, que vestido de menina, e até ele questiona sobre, ele coloca assim uma provocação. Vamos falar sobre ele? Tá ali a capa. Vamos falar sobre ele. E essa revista já foi vista por mais de 3 milhões de usuários aqui no Brasil e mais de 2 mil comentários. E muitos deles dizendo que não é assunto para ser tratado em sala de aula. Como vocês viram? Olha, a questão é a seguinte, todo e qualquer tema deve ser tratado em sala de aula, porque o principal objetivo da escola deve ser ampliar o conhecimento dos seus alunos e alunas e, portanto, dos seus professores e professoras e, de quebra, a comunidade também deve ser chamada a participar. Portanto, na escola não deve existir um tema tabu, por mais difícil que ele seja. A morte, por exemplo, muitas pessoas acham, não podemos tocar nesse assunto. Morte ou qualquer outro tema, como a sexualidade, que ainda é um problema para ser discutido assim tranquilamente nas escolas, deve ser discutido, porque as crianças, elas vivem o seu corpo, as suas experimentações, as suas descobertas, e elas possuem curiosidades, e nós, como adultos, temos essa responsabilidade de esclarecer e de acolher
a criança nas suas manifestações, nas suas angústias, nas suas curiosidades. Patrícia, o que tu achas, Dana? Concordo plenamente, né? E como eu estava dizendo, uma das formas da criança também se sentir acolhida nesse ambiente, ela, por exemplo, chegar na sala de aula e encontrar diferentes configurações familiares e não só aquela configuração da família padrão, que é a que menos existe, eu acho, né? Nuclear, pai, mãe, aquela do comercial da margarina, como a gente brinca. Ela poder se sentir identificada com aquele ambiente, com aquelas imagens. É poder ler um livro de história infantil e encontrar ali situações que ela vive no cotidiano. Eu estava lembrando uma situação bem recente de uma criança que foi gerada, né, por 2 mães e um pai, agora, esses dias, e que aqui o Rio Grande do Sul foi a primeira decisão de que as 2 mães e o pai vão poder registrar, né, essa criança. Eu fico pensando, daqui uns 6 anos, essa criança vai estar chegando na escola, como é que a escola vai receber, né? Essa criança que foi planejada, né, que tem uma família que é diferente, né, que tem ali a homoparentalidade, tem 2 mães e um pai implicados no cuidado, completamente implicados no cuidado, e eles vão estar chegando os 3 lá com a menina na escola. Porque vocês vão concordar que é muita rapidez, né? São assuntos que até alguns 20, 30 anos atrás não eram nem tratados e hoje são tratados aqui, né, num programa de televisão, são tratados, tu falaste do LGBT, que vai. Então, são vários termos, vários conceitos e como reagir a isso? E a escola tem que estar muito presente. Eu acho que é importante a gente lembrar que em 1997 foi criado os parâmetros curriculares nacionais que colocam as temáticas de gênero e de sexualidade como um tema transversal, ou seja, todo e qualquer professor nas suas disciplinas deveria trabalhar essas questões. Este livro ajuda o professor? Ele pode ser uma dica para professores, pais, alunos? Sim, esse livro organizado por mim, pela colega Bianca Guisso e Diná Beck, que se chama Infâncias, Gênero e Sexualidade nas Tramas da Cultura e da Educação, é um livro escrito por diversos professores, professoras e um professor que atuam na sala de aula e que fizeram seus trabalhos de dissertação e de teses em cima dessas temáticas, né, sobre literatura infantil, sobre os jogos eletrônicos, que é um tema bem importante para a gente discutir, é muito pouco discutido ainda, né, as crianças na internet, então acho que ajuda bastante. E até para lembrar, né, que agora a gente vem aí da cerimônia do Oscar recente e o americano, o Grant Moore, que ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado, o prêmio Oscar de roteiro adaptado, ele roubou a cena na entrega do Oscar quando ele que fez o trabalho o jogo da imitação, né, e ele disse que quando ele tinha 16 anos ele tentou se matar porque ele se sentia esquisito. Né, e que agora ali na frente de milhões de pessoas, ele dizia que nenhuma criança, que ele queria dedicar o prêmio e dizer que nenhuma criança está fora, que está lá fora e que se sente estranha, é diferente e que se sente que não se encaixa em nenhum lugar, que ela pode ser diferente, ela vai se encaixar naquilo que for o importante. Eu acho que tem um discurso aí, a gente pode mostrar um momento, até que a gente falou de cinema, né, para vocês comentarem isso, essa questão de ser diferente, seja na escola, seja na sala de aula, seja em casa, como é que for, né, e se sentir inteiro. Vai ver. Is to say this. When I was 16 years old, I tried to kill myself because I felt weird and I felt different and I felt like I did not belong. And now I'm standing here. And so I would like for this moment to be for that kid out there who feels like she's weird or she's different or she doesn't fit in anywhere. Yes, you do. I promise you do. You do. Stay weird, stay different. Sim, tá aí o que ele diz, assim, sim, você se encaixa, né, você pode continuar esquisita, pode continuar diferente e siga aí a vida, que eu acho que é muito do que vocês estão mostrando aqui, desse trabalho que vocês realizam. Uma palavrinha final?
professores e professoras precisam estudar mais, as famílias também precisam entender mais essas questões, porque elas são muito complexas. Até para não chegar nesses exageros de preconceito. Gente, muito obrigada. Obrigada, Patrícia, obrigada, Jane, obrigada a você, telespectador, pela sua companhia essa noite. E desejamos uma boa noite. Cidadania está de volta amanhã, 7 horas em ponto da noite. Até lá.